Eu quero pensar nesta noite, não quero sair da temática dos pais, e eu quero continuar pensando sobre isso. E é importante nós, de forma intencional, pensarmos sobre alguns temas. O irmão Silvio falou algo bastante importante de manhã, de tudo aquilo que ele falou. Ele disse que é preciso nós voltarmos a falar do óbvio. E eu quero falar de óbvio nesta noite. E eu quero pensar com os irmãos sobre a boa paternidade. E a boa paternidade, biblicamente falando, meu amigo Bruno, que coisa boa te ver. Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe. Amém, queridão. Então, a boa paternidade, ela aponta para Deus. Nós, enquanto pais, podemos fazer absolutamente tudo que podemos para os nossos filhos. Mas, se não apontarmos para Jesus, nós fracassamos. Nós fracassamos. E eu quero usar nesta noite o Salmo 103. Você vai ficar com a sua Bíblia aberta no livro de Salmo 103, porque o Salmo 103 tem o objetivo de nos ajudar a lidar bem com a bondade de Deus e com a nossa gratidão. E à luz desse Salmo, eu quero extrair algumas lições para nós, os pais, com vista nesta dinâmica da boa paternidade, aponta para Deus. Mas uma vez mais, eu quero dedicar nesta noite esta ministração aos pais, para todos. Mas já que hoje é dia de pai, vai ficar com pais, né? É para todos, mas, e também já que o Salmo vai falar sobre pai, nós vamos ficar com o pai. Você que está perto de um pai, você dá ele assim, de leve, de amizade, fala assim, o pastor hoje está falando contigo. Então, vamos ficar com o verso de número 13, para abrir, então, a nossa conversa nesta noite. E Davi, ele diz que, assim como um pai mostra compaixão por seus filhos, assim o Senhor mostra compaixão por aqueles que o temem. A palavra de Deus, quando a gente pensa, e não tira o olho da sua Bíblia no Salmo 103, quando a gente pensa sobre esse texto, nós precisamos entender primeiro o que o texto não está dizendo, para compreender o que o texto está dizendo. Quando Davi diz, assim como o pai mostra a compaixão por seus filhos, assim o Senhor mostra a compaixão por aqueles que o temem, não significa dizer que o nosso Deus aprende a ser Deus observando os seres humanos. Não significa dizer que Deus, a perceber bons pais sendo compassivos, então ele decide agora também ser compassivo. Mas então o que significa? Assim como o pai mostra compaixão para seus filhos, o Senhor mostra compaixão por aqueles que o temem. Significa dizer que quando você vê um bom pai, você está vendo a imagem de Deus. Dito de outra forma, Deus projetou a paternidade humana para ser um retrato, já está no segundo, para ser um retrato de si mesmo. Percebe? Deus, ele, na nossa paternidade, ele quis se revelar. O que nós não podemos esquecer é que Deus teve um filho antes de criar Adão. Adão não foi o primeiro filho de Deus. Percebe que Deus, antes de ser conhecido como Criador, ele fora conhecido como Pai. Porque próprio João registra na boca de Jesus dizendo que ele estava com Deus enquanto Deus fazia todas as coisas e ele era filho de Deus.
Então Deus, quando pensa na paternidade, Ele queria retratar. Ele sabia, na verdade, muito bem o que Ele queria retratar. A paternidade não é um experimento de Deus. A paternidade de nós, hoje, olhando para Gênesis 1:26, não é simplesmente um acaso dentro de toda a arquitetura de Deus. Não, é intencional. Deus, Ele projeta os pais para revelar a si mesmo. E neste dia dos pais, nós que somos pais, precisamos entender a implicação que essa verdade traz sobre nós. Nós fomos projetados para demonstrar a paternidade de Deus. Sabe o que isso significa? Nós sermos projetados para comunicar, para revelar, para demonstrar a paternidade de Deus. Significa que as crianças de hoje, sendo os nossos filhos ou não, aprendem como é a paternidade de Deus, em grande parte, olhando para nós. Este é um grande compromisso dos pais. As pessoas precisam ver para você enquanto pai e perceber Jesus. As pessoas precisam ver na sua paternidade os traços da paternidade de Jesus. Então, quando Davi diz que assim como o pai mostra compaixão por seu filho, assim o Senhor mostra a compaixão por aqueles que o temem, ele quer dizer que Deus criou a paternidade à sua própria imagem. A boa paternidade aponta para Deus. Então não adianta nós querermos pegar o mundo todo na mão e entregar para o nosso filho, se nós negligenciarmos o apontar para Deus, pois esse é o objetivo central, essencial de nós sermos pais, de nós vivermos a paternidade. Repare que no verso 14, Davi vai dizer que pais são pós. Olha para a sua Bíblia. O verso 14 está dizendo lá que Deus conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pós. Isso leva Davi a refletir sobre a brevidade da nossa vida, sobre a brevidade da vida humana, sobre a brevidade da vida sua enquanto pai, e faz Davi também refletir sobre a vida de Deus sem começo e sem fim, e como essa verdade precisa relacionar no nosso cuidado para com os nossos filhos. Vamos ler aqui o verso 15 até o verso 18, para nós entendermos qual é a dinâmica dessa compreensão de sermos pós, de sermos breves, precisa influenciar no nosso cuidado para com os nossos filhos. Diz assim o verso 15: quanto ao homem, seus dias são como erva, ele floresce como a flor do campo, pois o vento passa por ele e ele se vai, e seu lugar não o conhece mais. Mas o amor leal do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e se lembram de cumprir os seus mandamentos. Então, o que esse texto está dizendo aos pais é que nós não estaremos para sempre perto dos nossos filhos. Os nossos filhos não estarão para sempre do nosso lado. Percebe aqui que o verso 17 refere aos filhos dos filhos. O verso 16 diz que nós vamos passar. E a pergunta que precisa estar na cabeça do pai é: como meu filho vai se beneficiar na minha ausência do amor de Deus? Como eles podem se tornar beneficiários da justiça de Deus, em vez de condenado pela justiça de Deus? O verso 17 e 18 nos dá 3 respostas para esta pergunta, ou para essas perguntas. Diz assim:
Olhe comigo na sua Bíblia. Mas o amor constante do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. E a justiça sobre os filhos, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e se lembram de cumprir os seus mandamentos. Que coisa fantástica. O amor constante de Deus e a justiça constante de Deus seguirão os nossos filhos de geração em geração, se acontecer na vida deles hoje, três coisas. Três coisas que nós extrairemos aqui do versículo 17, o verso 17 e o verso 18. Três coisas precisam acontecer na vida dos nossos filhos para que eles constantemente tenham o amor e a justiça de Deus lhes guiando. Primeiro, versículo 17. Se eles o temerem. Segundo, versículo 18. Se eles guardarem a aliança do Senhor. Terceiro, versículo 18. Se eles cumprirem os mandamentos do Senhor. Essas três coisas precisam acontecer na vida dos nossos filhos, para que eles tenham o amor e a justiça de Deus, e para que a nossa paternidade realmente cumpra o propósito pela qual Deus nos agraciou. Essa disposição do ponto de vista textual, mas do ponto de vista da exposição eu vou mudar aqui. Eu vou começar pelo segundo ponto. A primeira coisa que não pode faltar na vida do seu filho é que ele mantenha a aliança com Deus. E o que significa manter a aliança com Deus hoje? A Bíblia vai dizer aqui no verso 18 que a justiça de Deus para com os filhos dos filhos, para com aqueles que guardam a sua aliança. O que significa então guardar a aliança de Deus hoje? Certo é que nós precisamos entender que as coisas mudaram do ponto de vista da aliança desde a chegada do Messias no nosso meio. Desde que Jesus veio, ele mudou a consciência do que é aliança. É por isso, olhar para o Antigo Testamento e querer cumprir a aliança que Deus fez com Israel é qualquer coisa de engano para os nossos dias de hoje. Percebe o que Jesus falou sobre a aliança? Na última ceia, Jesus levanta o cálice que representa o seu sangue e ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Lucas 22, 20. O que ele quis dizer é que agora nós não vamos mais observar os 10 mandamentos. Nós não vamos mais guardar aquilo que Deus determinou que fossem os judeus que guardassem. Por exemplo, como o sábado. A nova aliança agora entre Deus e seu povo é estabelecida, tem o seu alicerce no sangue de Jesus, que cobre os nossos pecados, e no poder do Espírito Santo, que nos capacita a andar em novidade de vida. Percebe que a nova aliança agora tem a ver com Jesus, não tem a ver mais com ritual, não tem a ver mais com contradição, mas agora é com Jesus. É o sangue de Jesus sobre a vida dos nossos filhos que poderão perdoar seus pecados. Não é o que nós fazemos. Não há mérito em nós na nova aliança. Na antiga aliança, os homens precisavam obedecer, talvez, para, na verdade, fazer para ser aceitos. Mas hoje já foi feito. Nós estamos agora desfrutando desta graça maravilhosa, que é o sangue de Jesus sobre nós, e a presença do Espírito Santo de Deus em nós, nos capacitando a viver um dia de cada vez para a glória do seu nome. A aliança, a nova aliança, exige de nós que nós estejamos unidos com Cristo no novo nascimento, que nós recebamos Cristo como nosso Senhor, como o tesouro mais elevado da nossa vida. Desta maneira, o sangue e a justiça de Deus estarão conosco. Percebe, querida igreja,
que hoje você não é salvo por aquilo que você faz. Não é você observar para ser salvo. Não é, meu irmão, a dinâmica dos seus dias. Não, Jesus diz assim, nova aliança eu estou estabelecendo agora com vocês. Então viver agarrado ao passado é perder tempo de exaltar o Senhor no presente. Repara, quando o texto aqui, no verso 17 e 18, diz que o amor de Deus e a justiça de Deus abençoam nossos filhos e se eles guardarem a sua aliança, significa dizer, então, que os nossos filhos precisam ser levados. Os nossos filhos precisam ser levados a receber Cristo como Senhor e Salvador. O Senhor supremamente valioso nas suas vidas. Só que tem um grande segredo. Eu falei que os nossos filhos precisam ser levados. E eu usei esta palavra com intenção. Os nossos filhos precisam ver em nós para que eles sigam. O grande problema é que nós falamos e queremos que os nossos filhos obedeçam simplesmente pela nossa expressão. Só que quando a nossa vida há um distanciamento, há uma dualidade entre o que a gente fala e o que a gente faz, confunde a mente dos nossos filhos. Eles não sabem se te obedecem pelo que você está falando ou se te obedecem por o que você está fazendo. Fica uma incógnita na mente dos nossos filhos. Por isso, eu digo, eles precisam ser levados, carregados, observando a nossa vida quanto ao senhorio de Cristo em nós. Quanto Cristo é valioso para nós. Os nossos filhos precisam ver isso. Mas segunda coisa que precisa acontecer na vida dos nossos filhos, está no verso 17, é o temor a Deus. Diz assim, o amor constante do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Temer a Deus. O que significa temer ao Senhor? Hoje, temer a Deus significa a compreensão de que Deus é tão poderoso, Deus é tão santo, Deus é tão maravilhoso, que nós jamais ousaremos fugir da sua presença, mas apenas corremos para Ele, por tudo aquilo que Ele prometeu a nós. Temer a Deus é perceber que não há absolutamente nada mais precioso, mais importante do que estar desfrutando da presença do Senhor pela sua palavra, na comunhão com o seu Santo Espírito, na comunhão com a sua igreja. Não há nada, absolutamente nada mais prazeroso do que isto. Temer a Deus é você vir a Jesus. Temer a Deus é você se entregar a Jesus. Temer a Deus, meu irmão, é a maneira com que nós vamos chegar ao Senhor. E sobre a maneira que nós viemos até Jesus, precisa ser reverente. Nós precisamos reverenciar o nosso Senhor. Nós precisamos dar-lhe honra e glória. Nós precisamos temê-lo, não só como uma retórica, mas como uma prática de vida. Nós precisamos vir ao Senhor, segundamente, de forma humilde. Nós não podemos vir ao Senhor de forma presunçosa, como se Deus estivesse nos devendo alguma coisa. E a gente vai lá para que Ele pague suas promessas. Né? Hoje em dia parece que Deus está devendo todo mundo. E tem uns iluminados das trevas que sustentam essas mentiras nos púlpitos e as pessoas estão crendo. Pode vir para cá que Deus vai te dar. Deus não tem responsabilidade de te dar nada.
Porque Ele já te deu o seu Filho amado, já te deu acesso para a sua glória, quando sequer deveria fazer isto. Você, como pai, precisa entender que para ensinar o temor de Deus a seu filho, você precisa temer a Deus. Não tem como ensinar temor a seu filho se você negligencia o Senhor. É como aquela, vai para a igreja, e aí o filho, mas o senhor também não vai não? Me respeita que eu sou teu pai. Conhece essa? Não, está errado. Está errado, erradíssimo. Vamos para a igreja. Levante, vamos para a igreja. Vamos para o culto de oração. Vamos para o culto dos homens. Vamos para a reunião das mulheres. Vamos, carregue seu filho, homem. Ensina-o o que é temer a Deus, temendo você. Ensina conjugando o verbo na primeira pessoa. Não queira sempre conjugar na terceira pessoa. Terceira coisa que precisa acontecer na vida do seu filho para que ele experimente o amor e a justiça de Deus em sua vida é a fé. A fé real. A fé sem fingimento. A fé sem hipocrisia. Olha o que o verso 18 vai dizer para nós. Para aqueles que se lembram de cumprir os seus mandamentos. Para aqueles que se lembram de cumprir os seus mandamentos. Meu irmão, esse terceiro requisito que Davi aponta para que os nossos filhos experimentem a justiça de Deus como salvadora e não como condenatória, é que a nossa fé precisa ser uma fé real. E os nossos filhos sabem quando a nossa fé é real. Você sabia que por vezes nós, os pais, achamos que os nossos filhos não percebem as coisas? Eles percebem. E, diga-se de passagem, eles percebem até quando a gente não fala nada. Eles percebem como é que a gente lida com Deus. Eles percebem. Sabe, a nossa confiança real em Cristo precisa ser transmitida aos nossos filhos como uma submissão real ao governo de Deus em nossas vidas. Os nossos filhos precisam ver que em nossa vida quem governa é Jesus. De manhã aqui o irmão Silvio falou, os nossos filhos precisam ver que quando as coisas estão mal, para onde a gente corre? E quando as coisas estiverem bem, para onde a gente corre? Os nossos filhos estão observando, e diga-se de passagem, eles sabem tirar lições fantásticas sobre isso. Então eu e você precisamos, de forma intencional, transmitir a nossa confiança em Deus, traduzindo na submissão ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. O nosso temor a Deus, a nossa confiança em Deus precisa ser mais do que canções. Por vezes nós cantamos de forma fantástica, principalmente quando tem aqui as irmãs de celebração cantando sobre confiança. É fantástico isso. E a gente canta junto. A gente se empolga por vezes, ou não? Mas só que nós precisamos trazer isso para a prática da nossa vida. Precisamos confiar em Deus de verdade. Por vezes a gente canta, mas quando o negócio chega na frente, a gente desmorona, a gente corre, eu estou correndo, mas eu estou andando para trás. Muito bem, você percebeu? A gente fica sem chão. Mas enfim, cadê a nossa confiança no Senhor? Porque se nós cremos nele, se nós dependemos dele, a nossa vida está na mão dele. E se a nossa vida estiver na mão dele, ele vai fazer algo exponencial para nós. E por que a gente teme? Por que a gente teme? Meu irmão, é Cristo que nos fortalece. É Cristo. É o seu sangue, é a sua justiça que nos perdoa, que nos justifica. Não é nossa obra, não são pessoas perto de nós. Meu irmão, a
aprendamos a depender e a confiar no Senhor. Pais, aprendam a confiar, a depender no Senhor para ensinar os seus filhos. Isso em todas as coisas. Não é a nossa obra, não é a nossa esperteza, não são nossas amizades. Deus pode permitir que tudo isso colabore, mas não é aquilo. Pela fé. É pela fé. E é assim que nós vivemos desde que nós casamos. Pela fé. E é isso que nós temos ensinado a essa criança que Deus nos deu para cuidar. É a fé. Não é nossa obra, não é nossa esperteza. É por isso que o mundo pode acabar. Pode cair sobre a nossa cabeça. Nós continuaremos confiando em Deus, porque Ele mostrou-se fiel em todos os tempos da nossa vida. Pai, os nossos filhos precisam aprender sobre fé, mas o primeiro exemplo que eles precisam ver é nosso. Isso serve para todo mundo, mas como hoje é dia de pai, é um presente para os pais. A nossa obediência, a nossa dependência. Pais, nós somos pós. O verso 15 e 16 diz que nós somos como a erva, que floresce no campo, o vento passa, leva, desaparece, ninguém conhece mais. Mas só que o texto continua dizendo que depois de nós passarmos, vêm os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. E a questão continua. Eles temerão a Deus, eles guardarão a aliança do Senhor, eles cumprirão os mandamentos do Senhor. Cada um de nós temos que dar esta resposta. Se nós fizermos o nosso papel na paternidade, com amor e dependência de Deus, a justiça e o amor de Deus vai acompanhá-los para sempre, meus irmãos. Mas há algo nesse texto que ainda me chama a atenção, que para mim é algo mais fundamental. É que o Salmo, ele vai enfatizar algo que nós, os pais, devemos fazer para levar os nossos filhos a uma condição de felizes, de bem-aventurados. E o que é isso? Embora sendo para todos nós este pequeno conselho de Davi, já que o texto fala de pais, e já que hoje é dia de pais, e desde manhã Paulinha quer diminuir nosso dia, já que hoje é nosso dia, então a minha pergunta vai ser para os pais. Qual é a única coisa principal que esse salmo nos chama a fazer por nossos filhos, por nossas esposas, por nossa igreja, por nossa cidade e por nossa própria alma? O que esse salmo fala? Bendizer ao Senhor. Escreva isso no seu coração. Bendizer ao Senhor. Repara, eu não sei se você reparou, mas o salmo começa e termina Davi falando a sua alma para bendizer ao Senhor. Este é um salmo, irmãos, esmagadoramente focado em bendizer o nome do Senhor. Repara aqui no verso 1 e 2, vai dizer: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiz o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. E ele começa assim a apontar os benefícios, e ele termina no verso 20 e 22, dizendo: bendizei ao Senhor, ó vós, seus anjos, vós poderosos, que fazei a sua palavra, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, seus ministros, que fazem a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei ao Senhor, ó minha alma. Bendizei ao Senhor. E, meus irmãos,
pais, os nossos filhos precisam ver em nós exemplo de bendizer ao Senhor. Os espanhóis falam bendiciones ao Senhor. Rapaz, eu estou até com espanhol. Meu Deus do céu. O que significa bendizer ao Senhor? Bendizer ao Senhor significa falar bem da sua grandeza e da sua bondade. Sabe, por vezes nós somos tomados por um consumismo, por um sistema meio antropocêntrico do nosso tempo, e que a gente não glorifica a Deus por aquilo que nós recebemos. A gente acha unicamente que é a nossa força que está fazendo, que é a nossa habilidade que está fazendo, que é a nossa inteligência que está fazendo, e nós não damos glórias a Deus. E aí queremos que os nossos filhos aprendam. Eles não vão aprender se eles não nos veem reconhecendo o Senhor. Os benefícios que Deus tem feito em nós, se nós não reconhecermos e glorificarmos a Deus, bendizermos a Deus, por isso os nossos filhos não saberão o que é isso. Nós estamos preparando os nossos filhos para serem melhores médicos, advogados, doutores, e não estamos preparando os nossos filhos para bendizer ao Senhor. Sabe o que acontece quando eles se formam? Eles vão achar que tudo é eles. Eles vão achar que são eles. Muitas das vezes até pode reconhecer que foi você que pagou, mas nunca os seus olhos estarão no Senhor, que realmente é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Pais, aprendam a bendizer ao Senhor. Encha a sua boca para bendizer. Percebe aqui, no 34 de Salmo, o salmista vai dizer no verso 1, bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Percebe o que enche a boca de um pai que entende o que é paternidade do ponto de vista de Deus? O louvor continuamente na sua boca. O louvor continuamente é um reconhecimento que tudo que existe e que acontece comigo é provisão de Deus. É a provisão de Deus. O seu filho precisa aprender isso, porque senão ele vai viver na independência do sistema e vai abandonar a Deus, mais cedo ou mais tarde. Mas se todas as vezes ele perceber a sua dependência de Deus, ele perceber a sua prioridade em Deus e nas coisas do Senhor, meu irmão, quando ele chegar numa idade de decisão, ele não vai sair da presença. Eu já falei para os irmãos, eu sou o mais velho da minha casa. E na minha terra, mais velho tem muita responsabilidade. Quando eu estudava, havia dias que tudo que eu queria era passar bem largo da porta de uma igreja. Que tudo que eu queria era fazer coisas erradas para ver se eu alimentava a minha fome. Tinha dia, irmãos, que nem miojo tinha eu. Nem miojo. Sabe o que é miojo? Gosta de miojo? Eu não gosto não, irmão. Comi demais. Comi demais. Mas tinha época que nem miojo. Mas você sabe o que vinha para minha cabeça? As manhãs, quando meu pai levantava de cama, colocava os 5 filhos ao redor de uma mesa, e todos nós sentados, ouvindo sobre a grandeza e sobre a provisão de Deus. Isso me sustentava nos meus dias mais angustiantes. Isso me fazia suportar as calemas do mar desse tempo. E hoje, eu estou aqui para contar para vocês que vale a pena bendizer ao Senhor diante de toda e qualquer situação, que os seus filhos aprendendo o caminho certo para bendizer ao Senhor, quando eles crescerem, eles não vão desviar dos caminhos do Senhor. Mas se eu e você falharmos em bendizer ao Senhor, os nossos filhos vão falhar também. Se eu e você falharmos em contar das grandezas do Senhor,
eles não vão conhecer ao Senhor. Sabe, quando o povo saiu de Israel, ou na verdade de Egito, caminhando para a terra prometida, em meio a percalços e percursos da sua jornada, o texto diz: levantou-se uma geração que não conhecia Deus e se desviou. Meu irmão, só tem uma forma de seu filho conhecer a Deus: é ele ver Deus na sua paternidade. Davi está fazendo aqui algo maravilhoso. Ele inicia o texto e termina o texto dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Isto era um protesto que Davi estava fazendo contra ele mesmo. Davi estava se cercando de um propósito maior para sustentar a sua vida, para não cair num grande pecado de ingratidão diante de Deus. Davi está dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendizer a Deus com boca, mas também com feitos, com vida. Porque dizer bendiz ao Senhor só com boca, mas no dia a dia seu, você assume o controle da sua vida, é hipocrisia. As pessoas te conhecem mais por aquilo que você faz do que aquilo que você fala. Escreva isso no seu coração. Aquilo que você faz. Davi conhecia perigo de não sermos achados benditos diante do Senhor. Porque certa vez Jesus falou, em Mateus 15:8, Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que nós não sejamos esse tipo de pessoa, pais. Que nós não sejamos esses tipos de pais. Eu nesta manhã estava falando na rádio e refletindo sobre o texto de Gênesis 2, um questionamento que Deus faz. É lógico que Deus estava falando com Adão, e eu quis fazer a aplicação aos pais. Eu tenho essa licença para fazer. Mas, quando você para e olha para a nossa sociedade, você vê uma quantidade de pais mentirosos, de pais inconsequentes, de pais instáveis, inseguros. Isso é que traduz a sociedade que nós temos hoje. Ausência de pai vivo, presente. Por isso nós temos a sociedade doentia como temos, porque os pais estão doentes. Meu irmão, pai. E quando eu falo pai, eu quero citar aqui o irmão Silvio. Não é pai só do ponto de vista biológico, porque todos nós estamos fazendo filhos. Então todos nós temos responsabilidades diante de Deus, com todos que estão à nossa volta. Todos. Por vezes, me lembro ainda, acho que foi nessa semana, Sinalva falou para mim: Larissa me chama de mãe. Eu falei: e é mesmo? E tu que não vigia não para cuidar dela enquanto mãe? Deus vai te pegar. Porque nós, todas as pessoas que Deus colocou à nossa volta, nós temos uma responsabilidade direta. É por isso que nesta manhã, irmã Lia falou: você é meu paizão. E eu sou mesmo. Muito bem, muito bem. Só que eu tenho uma responsabilidade muito grande. Mas, irmãos, todos aqueles que estão à sua volta, por favor, imprima neles o amor e a justiça de Deus. E eu quero terminar uma palavra diretamente aos pais nesse momento. Pais, talvez não haja nada que você possa fazer por seus filhos para ajudá-los a temer a Deus, para mostrar e manter a aliança com Deus e obedecer a Deus, que seja mais eficaz
eficaz que a sua própria vida continuamente na presença de Deus. Escreva isso. Não há absolutamente nada, e eu digo isso, afirmo, sem sombra de dúvida. Não há nada que você possa fazer para mostrar o caminho para os seus filhos que tenha mais impacto na vida deles do que a sua própria vida na presença do Senhor Jesus. Escreva isso no seu coração. E que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Deus derrame sobre nós, pais, mães, um poder diferente, uma plenitude diferente, nova, uma liberdade em cada um de nós para amarmos ao Senhor, vivermos para a sua glória. Que você, como pai, possa pedir ao Senhor esta graça de a sua própria vida ser a sua maior pregação para os seus filhos, para a sua esposa, para essa igreja, para todos. E não esqueça, não há nada, meus irmãos, mais importante do que Deus na sua vida. Não troque Deus por trabalho. Não troque Deus por lazer. Não troque Deus por diversão. Não troque Deus pela preocupação. Não troque Deus pela preferências suas, pais, mães, filhos. Porque se você tiver outro bem mais precioso do que Jesus, o seu coração vai estar lá. Não esqueça disso. Qualquer coisa na sua vida que estiver acima de Jesus, vai ser a sua idolatria. Vai ser o seu Deus, com D minúsculo. E aí, nós podemos chegar diante de Deus e sermos surpreendidos com a ausência do nosso nome no livro de entrada.